Por que tá aqui preto, gente? Oi, pessoal. Estou aqui, eu. Deixa eu chamar aqui a Rafa. Vou informar aqui. Nurane, bem-vinda. Rafa. Pronto. Oi, meninas. Eu não tô enxergando muito bem, tá? Já chamei aqui a Rafa. Oi, Rafa, boa noite. Menina, tava aqui apanhando. Sei tanto fazer live que não tava achando. Minha filha que veio me ajudar, tu acredita? Eu falei pra você que era pra eu chamar, você que quis dar uma de mandona e quis chamar do seu. Aí, ó, atrasou 10 minutos o começo da live. Mulher, olha aí, ó, mulher viril, tu tá vendo, mulher? Tá vendo como é as coisas? A gente só Eu perde mesmo. sei. Eu fiquei bem Então, quietinha na hora que você falou, porque eu pensei, vou dar nela. pois deu certo, deu certo. Então, gente, essa é a Rafa que eu falei, já tem aí a Murane, que eu já tinha falado com ela de manhã, tem a Thalissa, Juliana, enfim, não conheço algumas pessoas, mas assim, essa é a Rafa, a gente fez o método IP junto, né, Rafa? E Oi. algo que me chamou muita atenção foi a questão desse tipo de mulher, né? Mulher viril, mulher feminina, e quando, no meu IP, quando ele falou sobre os tipos de mulher, eu me identifiquei muito com essa mulher viril, e na verdade eu não gostei muito do resultado, né? Porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né? E É. para mim fez uma grande diferença. E eu comecei a seguir a Rafa, e nesse outro método de P que a gente fez de novo, a gente foi sendo estável, a gente não conversou muito, mas eu fiquei só observando assim, né? Você E viu que eu tava observei, vestida para o casamento, amiga? Viu? Viu? eu vi e eu disse, meu Deus, ela é feminina mesmo. Todo mundo de calça lá, e vem a Rafa, chiquérrima, toda com vestido de flor. Gente, ela é tão meiga. Enfim. E hoje eu convidei a Rafa e ela tá aí pra gente conversar um pouco sobre esse tema, mulher viril e mulher feminina. Rafa, eu recebi várias perguntas hoje de manhã, eu não, à tarde, né? Eu não consegui repostar e nem responder porque foi um pouco conturbada a Uhum. minha tarde. E eu queria, mas assim, pra gente começar do começo. Gente, tem até um homem. Isso é tu, Zé? Zé, É o Zé! É o eu não Zé! vou te chamar de Moisés, tá? Mas tu é o Zé, viu, Zé? Não, o Zé não é Então, mais assim, Moisés. O Zé já não dá é, eu já conta. falei pra ele. Não, e ele veio ficar me chamando de meu filho, eu não sou Moisés na terra, eu sou José, meu. Joséia, porque eu sou mulher. Então, Rafa, eu queria saber assim, primeiro, qual é a característica de uma mulher viril? Eu queria que tu falasse um pouco sobre características de mulher viril e depois de mulher feminina, ok? Então, vamos lá. Basicamente, a mulher viril, ela reage às situações. Ela é desse jeito porque ela tem feridas emocionais que ela não sabe que estão lá ou não soube tratar. Então, ela precisa se defender. A virilidade dela é ativada nesse mecanismo de defesa. Normalmente isso acontece ou na casa dela pela criação, quando ela vê, por exemplo, a mãe manda em casa e o pai é um banana, ela aprende a ser assim porque a mãe dela ensinou, ou quando ela passa por uma situação de crise, onde ela precisa se reinventar para sobreviver. Por exemplo, uma mulher que sai de um divórcio com 2 filhos e que precisa trabalhar fora e dar conta de tudo sozinha. E não tem esse homem dentro de casa ou um pai que apoie. Enfim, ela tem que fazer o papel do homem, então ela acaba se tornando viril. Isso não é proposital, normalmente acontece porque ela reage, né, à situação que está em volta dela ou ao emocional dela. Então, para quem está de fora, é muito fácil identificar a virilidade numa mulher, porque uma das primeiras características dela é que ela não sabe ficar quieta. Ela sempre vai responder a alguém, sempre. Ela quer tomar a frente. Jesus, fala com ela, Hadouken! vem na testa, assim, ó, vem na testa. Mas só deixa eu te perguntar aqui, ainda sobre nesse tema que tu está falando aí. Por exemplo, meu pai é muito viril.
E a minha mãe, ela nunca foi essa mulher de, tipo, mandar nele. Assim, aparentemente, né? Ela não Uhum. era aquela de gritar em casa. Ele sempre foi aquele que falava mais alto, mas não era o que falava por último. Entendeu? Tipo Ela assim, mandava, de alguma ela não tinha, por exemplo, o meu aspecto, né? ela não Quando eu enfrentava ele. Ela não justamente, ela enfrentava, mas manipulava, ela que mandava na ela situação. manipulava passivamente. Ela está até assistindo aí, mãe, um beijo para a senhora. Ela vai fazer um IP também, então já vai ser né? Mas assim, quando tu falou, realmente ela, então, a maior característica da mulher viril é porque ela responde aos traumas. Pelo que eu entendi, é como se ela se fosse uma capa que ela precisou, né, para se defender, por exemplo, né? É uma autodefesa Isso, que ela tem, não é isso? isso, é uma das E ela não consegue situações, é. ficar quieta. Pronto. Aí, É, por não isso que consegue eu te ficar quieta, perguntei, né? meu pai não é um banana nesse aspecto de mais de falar, ele sempre teve voz ativa. E, na Uhum, verdade, eu me tornei viril porque eu tinha um aspecto de mulher feminina, até antes desse IP, quando ele falou lá sobre mulher viril, no meu primeiro, eu vi que era ruim, mas eu não tinha vontade de ser feminina, né? Porque uhum. o que estava no meu córtex, a minha experiência é que uma mulher feminina, ela, por exemplo, iria ser dominada de uma forma não boa, né? Ela iria sofrer, entendeu? E, na verdade, eu me tornei uma mulher viril porque eu olhava para minha mãe e eu dizia, não, o homem nunca vai fazer isso que o meu pai, que é viril, faz com a minha mãe, né? Basicamente, era essa experiência que eu tinha. Não tenho mais nenhum problema com meu pai, a gente se dá super bem hoje, mas foi por isso que no começo do meu casamento, os 3 primeiros anos, eu quase me separo do meu esposo, porque ele falava, eu falava, ou eu calava a boca ou eu apanhava, né? Mas eu É. apanhava porque realmente eu era saliente. E eu não enxergava isso. Não enxergava isso. Mas, ok. E agora, como fazer para mudar? Bom, eu Eu já acho que o consegui primeiro. mudar algumas coisas, mas eu ainda tenho esse impulso de ir lá e resolver. Um dos questionamentos que eu mais recebi também, agora, é assim. Era um dos meus principais. Eu ficava muito chateada. Eu achava lindo quando eu via um homem carregando um peso para a esposa, né? Ou dando Uhum. flor. Meu marido não fazia isso para mim. E eu ficava muito chateada, né? Porque eu queria que ele fizesse e ele não fazia, eu ia lá e fazia. A gente fazia compra, por exemplo, no começo do casamento. A gente morava num apartamento que tinha 3 andares, não tinha Uhum. elevador. Eu subia com as compras sozinha e ele ficava lá em cima assistindo televisão. E eu, puta de raiva, e subindo para dizer que eu fazia. Né? E ao mesmo tempo que eu queria mostrar que eu fazia, eu ficava arrasada. Quando eu via, por exemplo, um, um esposo de alguma amiga minha sendo gentil com ela, e ela toda lá, e disse, meu Deus, por que meu marido não faz isso comigo? E, na Uhum. verdade, eu não deixava ele fazer. Então, aí você já começou a descobrir o caminho, né? Eu É. escutei, na verdade, eu vi um post ontem ou anteontem na página da Femenaria que descreve muito bem isso. Ele dizia o seguinte: Deus te dá um homem, mas quem faz o marido é você. Ixi, vou anotar essa daí, como é? Anota aí, galera. Deus te dá o homem, mas quem faz o marido é você. Porque, na verdade, é a mulher quem vai gerar. Não é só na questão de ter filhos, é a questão também do ambiente da casa. Uma casa ela é fria ou é acolhedora, dependendo da mulher, do comportamento da mulher. O homem também vai reagir ao que a mulher gera para a família dela. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, porque tudo depende dela. Ela recebe a semente do homem, mas quem vai gerar o clima dentro da casa e do casamento é a mulher. Por isso que ela consegue manipular o homem. E quando existe um homem que manipula uma mulher, a gente diz que é psicopata. Porque existe Como essa assim? diferença. Gostei, eu Você achei vê, interessante. na verdade, assim, o homem não se preza a isso.
ele não precisa manipular as pessoas, ele tem dentro dele a autoridade já estabelecida. Porque ele é homem, ele foi feito para isso, ele foi feito para liderar, para governar. Então, para ele é natural, ele não precisa te enganar para conseguir o que Tô ele quer. confusa aqui, ó. A Renata tá dizendo que tá confusa. Calma, amiga. Vai mandando aí as perguntas que a gente já vai, né, respondendo. Tá confusa, vai já dar certo. Então, na Mas verdade, olha, por exemplo, deixa eu te dizer, eu faço tudo aqui, tá difícil. Não, então tu não tá confusa, amiga. Tu já é viril, já entendeu, né? Tá, é é. claro. Mas Ó, assim, tu falou algo agora aqui, que o homem não manipula. Mas assim, por exemplo, uma pessoa que, no caso bíblico, né? Jezabel e Acabe. Jezabel era uma mulher viril e Acabe era um banana. Mas a uhum. gente vê que existia um ciclo de manipulação que ele era das duas partes, né? Na Acabe verdade, manipulava Jezabel, entende? Como é que a gente fica nesse... Porque era um assim, ser. eu já me senti manipulada pelo meu esposo. Tipo assim, ele acabava agindo de uma forma que eu era obrigada a tomar aquela situação. Eu sabia que ele queria que eu fizesse o que eu tinha feito, mas como tinha dado errado, aí ele vinha e passava na minha cara que era porque eu tinha feito. Entendeu? Então, mas Então, ele quando passava eu na sua ensinei... cara, ele não te enganava igual a mulher faz, entendeu? Não, A mas mulher, isso depois do resultado. Depois do resultado. Entende? tá bom. Tá, vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Keila, bora lá, Keila, bora entender que ele também é muito viril. Bora entender, Keila, boa noite. Vamos lá. Eu acho que é bacana a gente tocar no ponto da submissão, porque isso é um ponto-chave que assusta a mulherada e que normalmente faz com que ela diga: não, eu não vou me submeter porque eu não fui feita para isso, porque ele vai me humilhar, porque, enfim. Esse é um padrão E que já está estabelecido, né? exatamente, todo Claro, mundo. mas é o que está. Mas quando você escuta falar de submissão, ai, aquela mulher, tipo, vai ser humilhada, vai ser rejeitada, vai virar capacho, e não é essa a verdadeira mensagem que a Bíblia nos dá, né? E agora há pouco você falou também sobre isso, que o teu medo era que, como é que foi a palavra que você usou? Que o meu esposo fizesse o que o meu pai fazia. Não estou lembrando agora, mas enfim, no teu caso foi uma reação natural, porque você via a situação do pai e da mãe e você não queria que acontecesse para você, então você foi buscar um outro formato para reagir, né? Mas olha que E interessante. O meu esposo, ele tinha as mesmas características do meu pai. Olha só, eu atraí e eu era o que eu tinha mais medo. E assim, ele tinha, porque ele também é um homem viril, né? Então, assim, eu uhum, me adaptei. Os 3 primeiros anos eu disse: meu Deus, eu orei tanto, pedi tanto, não queria isso. Mas depois que eu fui entender que realmente eu atraí ele por conta disso e estava atraindo a mesma história porque eu acabava incentivando para que aquilo acontecesse. exatamente, porque na verdade esse é um comportamento aprendido. O que você vê dentro da sua casa, por mais que você tente reagir e ser diferente da sua mãe, você aprendeu que o modelo de homem é daquele jeito, você vai buscar o modelo do seu pai. Você só consegue fugir Inconscientemente, né? inconscientemente, porque é o padrão que você conhece. Por mais que você não goste, no teu inconsciente isso é o normal. Então você mesmo busca um homem que repita o padrão do seu pai, entende? E isso só é possível de quebrar quando você tem a consciência e quando você não escolhe alguém, por exemplo, pelas emoções. Quando você tem princípios estabelecidos, e aí esses princípios passam a ser o teu critério de escolha. Mas para a gente chegar nesse ponto, tem muito chão pela frente. E aí, como normalmente as pessoas estão casando cada vez mais cedo, é natural que você busque alguém que tenha as mesmas características do seu pai. É bem fácil. Da mesma forma que o teu relacionamento com Deus normalmente vai refletir o teu relacionamento do teu pai.
né? Se o teu pai é um cara que te abandonou, você acha que o Deus é um Deus que abandona. Se o teu pai era um cara muito bravo, muito punitivo dentro de casa, que dava castigo, você acha que Deus em todo tempo vai castigar você. Só que as pessoas Muito, é demoram muito muito verdade. tempo até Eu tinha descobrir isso, entende? Por isso que a gente começou a falar, porque o ensino agora com a internet, o ensino ele pode correr muito mais rápido, né, do que era antes. Você imagina, antes para você conseguir passar esses princípios e a palavra para as pessoas, era no boca a boca. A gente não tinha internet até pouco tempo atrás, não tinha live, né? Olha só que Então, legal. você viu que chique? Então, assim, graças a Gostei Deus, demais. eu tô aqui em Curitiba, bem longe. Tem gente que me escuta em São Paulo, no Nordeste, enfim. Não, Então, hoje você está em Barra do Corda, no Maranhão, minha tô no filha. Olha, muita Maranhão, gente do gente. Maranhão. Keila, Rita, Murane, Luana, muita gente do Maranhão aqui para te escutar. Aí, ó. E eu sei que a mulher daí é brava, a bichinha é brava, a turma daí, né? Amiga, aqui tem mulher rojão, filho. Aqui tem, vários. Mas vamos tudo ficar feminino, porque a gente não quer mais assim, sabe? Agora casei. E agora? Casei, Casei, já tá aí, casei. né? Não vou me separar, mas quero ter um resultado diferente. O que fazer? E agora? Agora você tem que resolver essa questão de inversão de papéis que vocês provavelmente têm. Porque tudo que você faz e que você toma à frente, ele não vai fazer. Porque para ele isso É é gastar verdade. energia. E para ele não é importante. Porque os papéis do homem, eles são bem definidos. Ele tem um papel de liderança, de governo da sua casa, ele tem um papel de provisão, de proteção da família dele, ele tem o papel de dar limites, por isso que sempre o homem viril vai quebrar o pau com a mulher viril, porque ele é o responsável por dar limites e a mulher viril não quer se submeter, porque ela Ainda bem que ela é homem vivo, Senhor. Obrigada pelo meu esposo. Senão ia tocar o terror nele, amiga. Então, e aí é exatamente isso que acontece. A mulherada fica reclamando assim: ai, eu não aguento esperar ele porque ele tem outra velocidade. Claro que ele vai ter outra velocidade. Ele tem uma escrava do lado dele que faz tudo. Até eu faria isso. Entendeu? Keila, tu ouviu? Ela acabou de perguntar, e se ele não faz? Deixamos sem fazer? Deixa sem fazer, minha filha. Se você tem um homem, por exemplo, dentro de casa, que não paga as contas porque você ganha rios de dinheiro, deixa cortar a luz. Deixa ele ser homem. Enquanto você estiver sentado na cadeira da provisão, que é justamente o papel dele, ele não vai sentar, você está sentada lá. Aí o que que acontece? A mulher descobre que ela é viril. Ok, então eu não vou mais mandar em casa. Deixa ele ser o homem da casa. Aí ela sai da cadeira do provedor da casa e ela fica do lado, gritando para ele: senta aí, seu banana! Esse papel é seu! Você não vai ganhar dinheiro! Você é um bosta! Porra, meu! Ela tá matando o cara e ela acha que a culpa é dele. Não é dele, a É gíria melhor dela sentar de é novo, dela. né? Se for pra sair, ficar assim, é melhor sentar de novo. Exatamente, entendeu? Eu agora há pouco recebi aqui um testemunho de um rapaz abençoado que está divorciado com 2 filhas, porque a mulher dele fazia isso. Simplesmente fazia isso. Ele não queria separar, não queria separar. Ele chegou a me mandar o áudio da briga de separação dos dois. Exatamente isso. A mulher pinta, borda, faz, esperneia, fala para ele que ele é um incompetente, mas ela não é capaz de sentar do lado dele, dar o braço para ele e dizer assim: meu filho, a gente é um time. Fazer junto. A gente tá junto nessa, a gente casou para vencer até o final. Se hoje eu ganho grana e você não, tamo junto. Hoje eu pago conta, glória a Deus que eu tenho dinheiro. Vai resolver o que que tá aí travando sua vida. Qual que é o seu problema? Você está com problema com o seu pai? Você está com problema de identidade? Porque para um homem ficar sem trabalho, nega, para ele sentar e ser vagabundo, é porque a identidade dele está completamente distorcida. Agora, se o cara vai lá, batalha, tenta arrumar um emprego, não consegue, meu, essa mulher que fica humilhando ele merece uma surra. Não merece o marido que tem, entendeu?
Porque assim, o homem e a mulher se comunicam de formas diferentes. A mulher, ela precisa de amor. A necessidade primária da mulher é ser amada pelo marido. E a do homem é ser respeitado. O homem não precisa ser amado para se sentir homem de verdade. Ele precisa ser respeitado. E na hora E que a é mulher viu. interessante, e é interessante, Rafa, que assim, eu conheço várias pessoas. Graças a Deus, Deus é muito bom, não deixou acontecer comigo, mas ele me avisou bastante. Que se eu continuasse na mesma pegada, ia acontecer, né? Geralmente, toda mulher vive é corno, né? E às vezes a gente vê, eu conheço vários casos de mulheres lindíssimas, sabe? Bem resolvidas, batalhadoras. O cara não faz nada porque ela aparece em todos os locais. Aí ele pega, trai ela com uma meninazinha furreca, sabe? Às vezes que não, às vezes não, geralmente não faz nada. A menina Não, só ela não depende dele. precisa. A menina não precisa, ela não precisa nem pensar direito, ela não precisa ser bonita, ela não precisa falar direito. Só Ela que precisa só, ela dá respeito, no caso, né? Ela olha para ele e ela diz, ai, meu respeita. Deus do céu. Porque o homem, ele precisa ser o herói da casa dele, entende? E se ele não tem do lado uma mulher que lustra a armadura dele e que diz: Você é o cara, você é meu herói, você consegue, nós estamos juntos. Pode indicar a direção que eu vou atrás no que você decidir, porque eu confio em você. Se ele não tem essa mulher que vai elevar ele para um nível aonde ele se sinta honrado, ele acha isso fora de casa. E aí, o que está acontecendo hoje no mundo moderno? A mulherada toda, eu sou empoderada, né? Eu faço, eu aconteço, O eu posso chifrudo. tudo. Tá, minha filha, vai ficar rica, vai ficar sozinha, divorciada, e depois que você tiver tendo que educar teus filhos, eles crescem, aí você fica sozinha e vai ficar infeliz. Simples assim. Entendeu? Por quê? Porque E os a gente vê que princípios. realmente, por mais que elas digam assim, não, eu não preciso de homem, você Ah, pode ver depressão, né? Você vê assim mesmo na cara, não tem como. Não tem como. não, A depressão bate muito, muito forte mesmo. é só uma questão de tempo, entende? Porque, assim, por mais que ela saia de uma situação dessa, assim, eu tô sozinha, eu me resolvo sozinha. Tá, tudo bem, só espera. Espera você passar essa empolgação e a vida real cair na sua cabeça para você ver o que acontece. A mulher não foi Então, feita para ficar sozinha, a necessidade dela é ser amada. Ela não pode ser amada por ela mesma, isso não existe. Ai, mas Deus verdade. me ama. Sim, Deus te ama, mas e daí? Aí ele Ele fez o mundo colocou em. para amar você mais ainda, né? Se fosse para Ele você fez ficar tudo pra te amar sozinha, muito. você não estava cheio de hormônio que Deus colocou em você, se fosse para você ficar sozinha, entendeu? Deus fez a mulher para viver em família, para ter filho. Aliás, a família na Terra reflete a família do céu, que é a Trindade, né? A figura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é exatamente isso. É o modelo de família que a gente tem que ter na Terra. Então, essas distorções todas que estão acontecendo agora são demoníacas. Mas a gente é bem resolvido, é. Mas vai ter problema, vai ter consequência que você vai colher pro resto da vida. Entendeu? Então, assim, Rafa, só para a gente contextualizar. A mulher viril, a gente já sabe quem é aquela, né, que realmente ela quer tomar frente, ela não age, ela sempre reage, porque ela sempre se sente ameaçada pelo homem, né? Então ela tem que ir lá e bater de vez para dizer que é ela que conseguiu, é ela que fez, por conta Isso. de um trauma emocional. Geralmente, tudo, como tudo na vida, é reflexo da família de origem, né? De Pai e mãe. origem. E então, assim, casou, não vai separar. O que tem que Não. fazer é passar por um momento de realmente de morte mesmo do eu. Vai doer, né? Vai ser difícil. Aí, muitas pessoas, eu já consegui, assim, matar muita coisa disso em mim. Eu estou muito feliz também, porque depois do IP, que eu realmente descobri a minha identidade, eu já tinha umas leves, assim, na verdade, eu já sabia que eu era em Deus, né? Mas tinha alguns bloqueios que estavam me impedindo de realmente acessar essa identidade que eu já sabia que tinha. Mas depois, tudo mudou. Tinha muita coisa que eu dizia para o meu esposo
E eu falei a mesma coisa depois que a gente chegou do método IT. E por incrível que pareça, parece que olhava para mim e falava assim: agora ela tá falando de verdade. Antigamente Uhum. eu falava, só que realmente era só uma Tava reação, aqui, tava né? Era aqui. só uma reação. Eu dizia, tipo assim, não, olha, isso aqui eu não quero mais que você faça comigo, mas eu falava como uma reação. Não, já que ele me afrontou, então agora eu vou afrontar ele também, né? Porque eu não vou ficar na merda. E depois que a gente chegou, a gente já teve alguns momentos de conflito, mas totalmente diferente de antes. E eu olhei para ele e falei: olha, amor, é assim. É assim, 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 assim. Ele olhou para mim e ele disse: ok. E no outro dia, ele todo carinhoso disse: meu Deus, porque ele não é aquele que chega e diz: olha, amor, você tinha razão e tal, me perdoa. Não. Mas no outro dia, se ele acha que tem razão, ele não fala comigo, né? E aí no outro dia ele chegou e todo carinhoso, e aquela coisa que eu disse, meu Deus, eu vejo no olhar dele um respeito que eu busquei meu casamento inteiro até dezembro e eu não conseguia ter. E depois eu pensei, para tu ver como é que realmente você não precisa esconder. O que está dentro de você, a pessoa sente. Se Uhum. você está falando aquilo só por uma reação, a pessoa vai sentir. E se Vai. você está falando porque você entende mesmo quem você é, ela vai sentir também, né? Uhum. Então, assim, teve muita coisa que eu tô deixando, tá me doendo, porque a primeira coisa que vem, e também algumas amigas que eu converso, sim, agora eu vou passar fome. Não é o meu caso. O meu caso com meu esposo não é a questão de trabalho, ele é muito trabalhador e tal. Mas até isso, eu comecei a assumir muita coisa, né? E começou a deixar ele mais de lado. Aí eu já tô começando a sair de novo, ele tá retomando. Mas tem muitas amigas minhas que o caso é realmente esse. O marido não trabalha de jeito nenhum, só é elas, né? E aí elas falam assim, e aí agora? Meus filhos vão passar fome, não sei o quê. E aí, tu falando agora, eu pensei assim, a gente precisa escolher dos males o menor, né? Se eu tenho a opção de sofrer só um período para não sofrer mais, eu preciso Uhum. escolher essa opção, né? Porque de qualquer forma eu vou sofrer. Eu fazendo o que ele tem que fazer, eu tô sofrendo e meus filhos também estão sendo lesionados de forma terrível. Se eu parar de fazer, eu vou sofrer e eles também. Só que eu vou sofrer e eles também para que eles não sofram mais. Porque eles vão ter Uhum. o pai dele na posição que eles precisam ter. Aqui, ó. Se ele não comprar, fazer, enfim, confuso. Pois é, essa outra moça que tá falando exatamente isso. Como é que ela pode, quando se trata de uma luz, podemos deixar? Mas tem coisas que se deixamos interferem em coisas maiores. Se eu não faço, ele cobra para fazer. Enfim, confuso. É, ele vai cobrar, claro que ele vai cobrar, porque ele já Já está sabe, acostumado, né? ele já aprendeu que ele é competente. Eu conheço, conheço. Aí ia Ela falar é que não vai fazer mesmo. competentíssima. Só que o que acontece? A gente precisa aprender a separar. Um dos medos dessa mulher viril e bem-sucedida é exatamente esse. Ela acha que para ser uma mulher feminina, a gente está falando de ela virar dona de casa, dela não trabalhar fora, e não é nada disso, gente, não é nada disso. Você pode ser uma mulher É o que eu feminina pensava também. e tá trabalhando numa obra, tá trabalhando numa grande empresa, você gerenciar uma equipe gigantesca, uma multinacional, não tem problema nenhum. Mas na hora que você chega em casa, você precisa aprender a inverter esse papel, porque você vai ser líder no seu trabalho, não sobre o seu marido. E ser ajudadora do marido. É por isso que ela sempre vai se dar bem em qualquer emprego. Sempre. Ela precisa aprender isso para usar a favor dela mesmo dentro de casa. Porque o que ela não entende é que existem os papéis diferentes do homem e da mulher. Dentro de uma família, o homem é o líder. Ele é que aponta a direção. E aí ela tinha que sempre estar ajudando ele. E não saindo correndo na frente só porque ela faz melhor e mais rápido. Então, por mais que seja difícil, se a situação chegou nesse ponto, é porque você permitiu que ela chegasse, né? Se o teu Aí marido também tem sobe, que se o teu brecar marido e fica aguentar a vendo, pressão. se o teu marido fica vendo TV e você tem que subir 3 andares de escada para levar as compras do mercado, meu,
deixa as compras do mercado apodrecendo no carro. Uma hora vai dar fome nesse homem, ele vai ter que ir lá buscar. Entendeu? Na minha cabeça Ele era vai assim, ter... ou eu levava as compras, ou então eu chegava lá e tocava o terror. Tu vai pegar essas compras porque tu é não sei o quê, porque tu é não sei o quê. Também não E resolvia. daí ele não Ele ia de dizia, vai pegar. propósito. Aí ele não vai de propósito porque você está dando uma ordem para ele. Você não pode dar uma ordem porque ele é o líder. Então, esse é outro ponto que também sempre prejudica as mulheres dentro da própria casa. Né? Aquele exemplo básico lá, né? Da torneira que quebrou e precisa de um homem para arrumar. Às vezes a mulher dá um jeito nisso sozinha, né? Vamos combinar que tem coisa que a gente faz. Aí a mulher fica enchendo o saco do cara. Tem que arrumar, tem que arrumar, tem que arrumar. Cada vez que ela enche o saco dele, na cabeça dele, ele pula 2 dias para não arrumar. Ele não vai arrumar, porque você está dando ordem em cima dele. Agora, se você chegar para ele e disser assim, ó, a Rê tá rindo, mas é a verdade. Se você chegar para ele e diz assim, ai, meu amor, você é o homem da casa, você é meu herói, você o que seria de mim sem você? Você sabe fazer tudo. Você ganha tanto dinheiro, você sabe consertar essa torneira. O que que eu vou fazer da minha vida sem essa torneira aqui agora? Dá uma lustrada na armadura dele e elogia ele, dá palavra de afirmação para ele. Ele vai encher o peito, vai ficar todo orgulhoso, assim, tipo, nossa, ela precisa de mim, eu sou o herói da casa. Ele vai lá e arruma. E se ele não quiser ir lá arrumar, porque às vezes tem homem que não sabe e que não quer mesmo, ele vai dizer: tá bom, chama o encanador que eu pago. Entendeu? Mas ele vai tomar a frente. Agora, você precisa saber se posicionar. Enquanto você fica chamando ele de banana, dando ordem, ele vai cruzar o braço para mostrar quem que manda. E é ele que está mandando sim. Porque ele está vendo você ficar sobrecarregada, igual burro de carga, Pior, né? porque Não ele tinha não se mexe. feedback. A decisão é Pior. dele. Ele tá mandando Entendeu? mais do que se ele estivesse realmente mandando, porque a gente está sendo escrava, na verdade, né? Só, não vou Entendeu? fazer não. Isso, eu tenho medo de sofrer. É uma inversão completa que foi feita na cabeça da mulherada que rouba dela o direito de ser servida, de ser protegida, de ser princesa, entendeu? Porque se eu sou feminina e se eu me mostro frágil, ao invés de forte, se eu me mostro frágil para o meu marido, ele vai querer me proteger, porque isso para ele vai mostrar que ele pode todas as coisas, que ele é forte, que ele é um homão, entendeu? Então ele vai ter prazer em te proteger. E você vai ter prazer em ser doce e meiga para ele, porque ele cuida de você e te ama, e é o que você mais quer. Então, na verdade, tem os E dois aí lá. as feministas dizem assim, ah, mas agora eu vou ter que ficar pagando carência de homem. Só que, na verdade, a gente também tem as nossas carências, né? Então, assim, não é Claro que que seja tem. carência, é porque é a linguagem dele de amor. É essa a linguagem, respeito. Né? Então, e eu tenho a minha linguagem, que é cuidado, afeto e carinho. Então, assim, se eu não Exatamente. for, né? Se eu não for dar para ele o que ele precisa, eu também não vou ter o que eu preciso. E eu É. acho que o que isso causa mais mal é na sociedade de verdade, porque hoje a gente não tem homem de verdade. Justamente porque nos lares nós estamos matando a figura. Então, assim, a gente é Uhum. responsável por esse retorno do homem, né? E eu estava pensando muito sobre isso depois desse IP agora que a gente foi ser staff, Rafa. Me veio, assim, um feedback, né? Do céu. Quem foi que trouxe o homem, né? Que começou tudo? Foi Eva, né? Ela apresentou para ele o fruto. E hoje a gente sofre muito porque a serpente continua falando no ouvido de Eva e ela continua comendo do fruto e dando para o homem, tirando ele da É. posição. Então, assim, a gente hoje vive só, no caso, um contexto de maldição, né? Do nosso erro, que o nosso Uhum. erro causou. E por que que hoje também eu vejo muitas mulheres entendendo isso e os homens não? Aí eu fui perguntando, Senhor, por que que eu vejo tantas mulheres entendendo e os homens assim apáticos, sem entender? Aí veio na minha cabeça, porque do jeito que foi Eva, que deu o entendimento errado,
também agora é Eva que vai ter que correr atrás para dar o entendimento certo e reposicionar esse homem no local que ele precisa estar, né? Então, assim, não adianta mais chorar, o leite já derramou, nós precisamos Uhum. tomar essa posição, porque realmente eu tenho um filho e uma filha, e eu não quero nunca que a minha filha seja como eu era, e quero que o meu filho seja um patriarca de verdade, um homem de respeito, que vai honrar a esposa, que vai amar, que vai cuidar. E eu entendo que está nas nossas mãos. É o futuro Sim. de toda a geração, né? Se nós Uhum. continuarmos nesse mesmo processo, a gente vai estar matando a próxima geração, porque a gente vê jovens hoje que não conseguem, nem no namoro, tu já vê a diferença da mulher para Já, o homem. A já. mulher formada, a mulher e o homem, sabe? Assim, meu Deus, você vê gritante, É. gritante, né? E para ser feminina? Vamos lá. Ensina aí pra gente. Uma pergunta, tu era viril ou tu sempre foi feminina assim, tão meiguinha? Não, minha filha, você não sabe de nada, inocente. Ai, tu era viril! Pois eu sei que eu estou no caminho certo, amiga. Ai, E aí, como é que Jesus. foi isso? Tu descobriu Então, aí, já no casamento? já, na verdade, quando eu me converti, eu descobri que a gente tinha uma inversão de papéis, né? E pro povo que acha assim que eu sempre fui meiguinha, doce, delicada. Nossa, gente, eu ainda sou tão grossa. Ai, ai, ai. Só que eu aprendi assim a usar isso para o bem, né? Eu aprendi a lidar e saber usar essa, porque eu sou uma pessoa muito direta. Então eu aprendi a soltar essas flechas no lugar certo e não para ferir pessoas, né? Mas se você der uma rolada ali na minha página do próprio Insta, você vai ver ali eu cuidando de obra, peão, bota, tem de tudo, filha. E volta lá, vai. Lembrei do meu passado. Você perguntou, como é que foi isso? Como é que foi isso, assim? O caminho de volta, Com o né? teu esposo, com o teu esposo, basicamente, tu precisou, tipo, parar e tu sofreu por isso, teve consequências com os Sim, filhos também. sim. Foi até interessante você perguntar isso, porque ontem uma moça me mandou um direct falando exatamente de uma situação dessa. Ela disse assim: eu descobri que eu era viril. E aí eu resolvi abaixar a guarda para o meu marido para tentar equilibrar a situação dentro de casa. E aí ele começa a humilhar essa mulher, ele começa a tratar ela como A capacho. gente vê É, muito isso. e foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. A gente batia de frente o tempo todo. Eu, na verdade, parecia uma ameaça para ele, né? Porque eu era sempre assim. Eu era forte, eu era bem-sucedida, eu me dava bem no trabalho. Então ele olhava para mim e ele não via uma parceira, ele via um Concorrente. opositor, um concorrente, exatamente. E aí, quando a gente se converteu, a gente descobriu que tinha essa inversão de papéis. E eu sempre falo que era como se fosse um tabuleiro, assim, de um jogo de xadrez. E Deus pegou o tabuleiro e jogou tudo para cima, para as Uau. peças todas saírem do lugar, para a gente conseguir colocar cada um no seu papel de volta. Foi um processo bem traumático. E como eu não tinha conhecimento da forma como eu tenho hoje, aconteceu exatamente isso. Eu achava que ser submissa era obedecer o meu marido, então eu comecei a obedecer assim, quase que cegamente, porque eu não queria afrontar ele. E E ele também é começou a me errado, tratar né? errado, errado, com certeza errado, porque a Pronto, esse submissão ponto é o mais polêmico. Chegamos no ponto correto não. agora. A submissão não é obediência. Você continua sendo uma pessoa individual com os seus direitos e sua personalidade e o seu ponto de vista, né? Vocês são parceiros, são dois no casamento. Vocês precisam conversar e entrar em acordo. Não é porque você é mulher e vai ser submissa que você vai obedecer ao seu marido, né? A gente vê alguns absurdos assim, principalmente dentro de igreja, tipo, a mulher só faz isso ou aquilo se o marido deixar. Só pode sair tomar café com as amigas se o marido deixar. Como assim? Vai colocar, de Eu acho que repente, o mais uma grave, Rafa, coleira nela? eu acho que o mais grave não é nem isso, é isso que tu falou. Por ele ter passado muito tempo sendo humilhado, né? Então agora a pessoa baixa a guarda e ele vem para humilhar Vingança. mesmo, para acabar com o emocional e até
nomes. É, Não aconteceu comigo isso, graças a Deus, mas eu vejo muitas amigas minhas comentando, gente, agora pronto, e agora eu tenho que me calar, agora eu vou aceitar, ele vai fazer o que ele quiser comigo. Pessoas que têm medo até de apanhar do é. esposo por conta disso, e tá lá se submetendo, aguentando. Até que ponto é isso no É, casamento? mas não é isso. Na verdade, isso é exatamente a visão errada da submissão, porque a submissão não é aqui, a submissão é lado Então, a lado, né? contigo primeiro aconteceu esse processo de tu realmente ficar embaixo, né? Foi, Como foi que tu foi. descobriu a hora de ficar do lado? E tu não ficou com medo dele de realmente acabar tudo? Então, na verdade, eu precisei dar um passeio pela delegacia da mulher e foi um estrago geral. Então, por isso que eu sei te Isso. dizer, crianças não façam isso em casa. O processo Pior que normal é tem o que fazer, seguinte, né? Se for dessa forma, tem que fazer, né? Porque o cara nunca vai é, respeitar. só que o que acontece? Antes de tentar colocar esses papéis no lugar, como vocês são um time, precisa que cada um entenda o seu papel, porque tem que acontecer um acordo para isso rodar direito e não acontecer desbalanceamento no relacionamento, né? Porque vocês estão com uma inversão de papéis, então na hora de colocar no lugar tem que acontecer ao mesmo Balança. tempo, balanceado. Senão, assim, vocês estão com a inversão e você resolve baixar, ele vai subir em você. Não é assim que as coisas têm que acontecer, né? Então, a questão da submissão. A submissão não é você obedecer ao seu marido. A submissão é você caminhar do lado dele como um time com a mesma missão de vida, seja a mesma missão na família, num emprego, num propósito de Deus, é vocês estarem de braços dados, andando para a mesma direção. Isso é submissão. Não é a mulher virar Uau. capacho e pedir permissão para o marido para ir tomar café na esquina com as amigas e ele não deixa para se vingar dela. Isso não é submissão, entendeu? Isso é escravizar a pessoa. Pegaram o código aí, meninas? Não é porque você é uma mulher submissa que você vai deixar de ter a tua individualidade, vai deixar de ter o teu direito de ir e vir. Isso é um absurdo que acontece dentro das igrejas. É lógico que se o teu marido olha para você e diz assim, amor, mas você foi para o culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta e eu só tenho hoje para ficar com você. Eu não queria que você saísse com as suas amigas. Porra, meu, vai ficar com seu marido e vai ouvir o que ele está falando, entendeu? A Não gente é também tem que ter atropelar. equilíbrio, né? Tem que ter Tem que equilíbrio ter em bom tudo na vida. senso. Tem que ter bom senso, exatamente. Então, esclarecer o que é a verdadeira submissão é um ponto importante. E na hora de colocar esses papéis de cada um no lugar, de resolver essa inversão que existe, é primordial que cada um dos dois conheça a sua identidade. Porque isso é um movimento. Toda a diferença. Na hora que você coloca na balança, um exemplo fácil de fazer é o do movimento pendular, vamos dizer assim. Existe um pêndulo na vida de cada um, né? E aí você é uma mulher viril que está nesse extremo. E a submissão está aqui. Mas você não sabe o que é ser submissa, porque você aprendeu a ser viril. Então, quando você tenta chegar na submissão, você passa do ponto. E você se deixa ser humilhada. Você se submete a ponto de ser humilhada. Então, você vai sempre pendular enquanto você não conhece o eixo, que é o prumo da vontade de Deus, é o centro da vontade de Deus. E a tua identidade, ela só vai estar firmada pelo prumo, porque é só Deus que consegue dar essa identidade para você e te revelar ela. Então, enquanto você não sabe a sua identidade em Deus, você vai deixar qualquer homem abusar de você, porque você vai sair da virilidade para o abuso. É natural. Ou você vai, assim, se eu não conheço a minha identidade, ou eu vou abusar do homem, ou vou ser abusada por ele. Nunca vou ser amada, que é o que eu quero. Você nunca vai conseguir achar o prumo, porque você não conhece. Você veio de um lar disfuncional, de uma família de origem que não era perfeita. Então, só Deus é perfeito. Só Ele pode plantar dentro de você a tua identidade real, verdadeira, no centro da vontade dEle. Entende? Então, primeiro de tudo é a palavra.
É você conseguir chegar no ponto de ter intimidade com Deus, para saber quem você é, para conhecer os seus limites, para você nem abusar sendo viril Tem demais que ser e nem ser abusado. abusada. Entende? Quando você conhece isso, que você sabe qual é o seu limite e o seu domínio, aonde você tem autoridade, aí é fácil demais se submeter. É fácil, porque mesmo que o homem venha para cima de você tentando dar uma de poderoso e tentando te humilhar, você sabe o seu lugar. Você não vai deixar ele pisar em você. Entende? Só Então um não é minutinho, nem uma só um questão. minutinho. Não tem horas aí, eu não tô conseguindo ver aqui, não tem horas. Faltam 5 para as 9. A gente tem que terminar antes porque a gente tem que deixar gravado isso aqui. Ai, Jesus. Antes, É, já faço minutos antes, só? se você deixar ela cair sozinha, às vezes você não consegue deixar gravado. Tá, então, A rapidamente gente aqui. até pode, se você quiser encerrar essa e conectar de novo. Mas aí você Eu não vou salva a poder live aí. conectar de novo, porque o meu filho já tá para entrar aqui, né? E ele vai deixar a gente conectar de novo. Você marcou horário Só com pra gente ele. esclarecer aqui. Então, basicamente, já chegaram até. A outra com a boca cheia de açaí, meu Deus. Olha, uma mulher feminina aqui pra vocês. Olha, essa aqui vai ser feminina. Olha o tanto de açaí que ela Oi, tá comendo. Lina, tudo bom? Para de errar, filha. Oi. Tá com vergonha. Ela É, aprendeu a não falar de boca cheia. é verdade, é verdade. Só pra gente concluir aqui, então. Todo mundo conhece a mulher virtuosa, né? Então, ela é um Sim, exemplo de uma eu mulher também tô com feminina. ela aqui. Pois leia aí pra gente. Quem é essa mulher? Que ela tem resultado, que ela Então, empreende, que ela lidera, que ela faz coisas com as mãos, tem... E ainda é feminina. Leia pra exatamente. gente. É justamente para a mulherada que acha que ser feminina e deixar de ser viril, ela vai ter que parar de trabalhar. Esse aqui é o choque inicial para quem não conhece, né? A mulher virtuosa. Leia pra gente. Vamos lá, desse lado aqui. Uma esposa exemplar, feliz quem encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Forte. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa, dá tarefas às suas servas, ela tem várias empregadas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, ela planta uma vinha, quer dizer, ela é investidora e empreendedora. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa de noite para o seu marido. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Ela tem grana, ela cuida de tudo, ela sabe fazer provisão. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar para a preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, Fechou. assim, É reconhecida por isso. todos, porque ela sabe o seu valor. Então, ela não precisa. De tudo, isso que tu falou do pêndulo é muito interessante, a base de tudo. O prumo
é ele, o Criador. É. A gente consegue ele, se conecta com ele, chegou aqui no meu patriarca. Vem cá, meu amor. E já pra gente encerrar, olha que homem lindo, gente. Ai, que Olha, olha, lindo! gente, rapaz. Oi! E é isso aí, que a gente entenda, aprenda com essa mulher e que a gente se conecte mais ainda com Deus, porque Ele vai nos mostrar o que cada uma tem que fazer. O que funcionou para Rafa, talvez não funcione para mim, para você, mas Deus vai saber o que é que vai funcionar. Então se conecta com Ele, né? Busca dele, que Ele vai dar a estratégia que a gente precisa. Né, Rafa, muito obrigado. Viu? Foi para mim, foi maravilhoso. Eu sei que foram 24 pessoas que ficaram sem comunicar nada, só prestando atenção. Não parou, ficaram só ouvindo, né? Eu espero que tenha realmente... Gente, sigam a Rafa, né, Rafa? Qual é o teu, o canal que é só falando sobre isso? Na verdade, eu estou concentrando. O patriarca chutou o celular. Eu estou concentrando o canal da feminilidade no meu perfil. É Rafa Souza Arquiteta. E lá na minha bio tem um link para uma lista de distribuição, onde eu sempre estou postando mensagens, dicas, códigos para a mulher deixar de ser viril e chegar ao ponto de ser feminina. Por lá também a gente vai fazer o lançamento do curso. Então é só entrar no link da minha bio. Muito bom, que massa. Vai então, ter gente, o curso. Entra aí no link dela, entrem no Instagram dela, eu vou deixar aqui também depois nos comentários. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você vai conseguir tirar ela seguindo a Rafa, porque ela vai fazer... Se conecta com a Rafa, gente, que eu já estou conectada com ela, tá? Para conseguir chegar nesse ponto. Já estou no caminho, já consegui muita coisa, eu sei que eu tenho mais coisa ainda para mim. Rafa, um beijo. Boa noite a todo mundo. E estou seguindo a Rafa, sigam também, porque ela vai ensinar muita coisa pra gente. Beijo, gente. Eu vou encerrar aqui e vou deixar salva a live, tá bom? Tá bom. Dá um beijo aí, Rafa, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Espero vocês lá no canal. Todo mundo, pode ficar certo. Tem 24 pessoas a mais.